Lucas capítulo 23, versículo 39 ao 43. Lucas 23, 39 ao 43. Esse texto aqui é um texto muito bonito, que nos deixa impressionados em relação à graça e misericórdia de nosso Senhor. Diz o seguinte a palavra do Senhor, Lucas 23, 39 ao 43. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Amém? Irmãos, há um grande mistério na cruz de Jesus Cristo, nosso Senhor. Há um grande poder na cruz de nosso Salvador. Ao mesmo tempo que a cruz e a palavra da cruz é loucura para aqueles que se perdem, a palavra da cruz é salvação para aqueles que creem. Ao mesmo tempo que a cruz e a mensagem da cruz é cheiro de morte para aqueles que são de morte, é cheiro de vida para aqueles que são de vida. Ao mesmo tempo que a palavra da cruz é escândalo para judeus, é loucura para gregos, para aqueles que se salvam, para aqueles que são iluminados pelo Espírito Santo de Deus. A palavra da cruz é inigualável, a palavra da cruz é irresistível, a palavra da cruz é maravilhosa, é salvação para aqueles que acreditam. E esse tipo de texto que nos deixa mais maravilhados com a salvação em Cristo, com os aspectos da graça de Deus, do amor de Deus, da glória de Deus. Esse tipo de texto que nos mostra aquele que é o grande perdoador por excelência. O nosso texto está dentro do contexto dos eventos em torno da crucificação de Jesus e apontam para o propósito do Rei Messias em fornecer perdão para as pessoas. Um dos grandes ministérios de Jesus Cristo é perdoar, é oferecer perdão numa linguagem mais humana, mas ele não só oferece, ele garante, ele perdoa. O nosso texto demonstra o amor de Cristo, o Cristo perdoador, quando ele promete a salvação para um criminoso arrependido de seus pecados, que estava sendo crucificado com ele. Ó, irmãos amados, e nós podemos aprender muitas coisas a respeito da graça de Deus, do perdão de Deus, da misericórdia de Deus, com este texto da Escritura Sagrada. E eu quero destacar algumas questões importantes aqui sobre este perdoador por excelência, aquele que é o grande perdoador do mundo, da igreja, dos filhos de Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor. A primeira coisa que eu quero compartilhar com os irmãos é que o perdão de Cristo é um ato gracioso. Isso significa que Jesus não é obrigado a perdoar ninguém. Pelo contrário, se fôssemos receber aquilo que merecemos de Deus, nós só receberíamos o juízo de Deus, pois nós pecamos. Nós nos ausentamos da obediência em relação a Deus. A Bíblia diz que todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus. Portanto, o que todos merecem, sem exceção, gregos e judeus, o que todos merecem é o inferno, o juízo. Quando nós falamos que o perdão de Cristo é um ato gracioso, é porque ele não tem obrigação de perdoar ninguém. Cristo não é obrigado a perdoar. E às vezes nós pensamos dessa maneira. Ele é perdoador pela graça. Quando nós olhamos para esse texto, vemos que Jesus Cristo simplesmente apaga o passado deste ladrão, do ponto de vista da salvação.
alguém que ninguém queria, um condenado, uma pessoa com a qual nós não, porventura, iríamos querer nenhum tipo de amizade, nenhum tipo de comunhão. Nós não iríamos querer nada com esse ladrão, ainda mais que ele já estava condenado, ainda mais que ele não tinha valor algum naquele momento. Isso aponta para o perdão de Cristo como um ato gracioso, da graça de Deus. De fato, ele não merecia. De fato, ele merecia o juízo, merecia ir para o inferno. E aqui está então, irmãos, a grande questão da graça de Deus. A questão da graça de Deus não é que nós tenhamos algum valor, não é que nós sejamos preciosos, porque se nós tivéssemos algum valor intrínseco em nós mesmos, não seria graça. Deus nos resgataria porque nós valemos alguma coisa. Mas o grande escândalo da graça de Deus está no fato de que Deus nos resgata mesmo não sendo nada, mesmo não prestando para nada. Deus nos resgata e isso nós nomeamos de graça, favor imerecido. Nós não conseguimos entender isso, porque nós trabalhamos com base no mérito. Isso não está errado do ponto de vista das relações humanas. Mas nós conseguimos entender. A graça é escandalosa para nós. Como pode Jesus derramar o seu sangue precioso e atribuir, através do seu sangue, algum valor em coisa que não tem valor algum? Irmãos, nós não somos diferentes desse ladrão aqui. Podemos ter características diferentes, nuances, um histórico, obviamente, diferente. Todavia, somos tão merecedores do inferno como ele o era. E fomos também alcançados pela graça como ele o foi. Mas quando olhamos para este ladrão na cruz, o penitente, o que se converteu, o que foi perdoado por um ato gracioso de Jesus Cristo, vimos que ele teve um grande privilégio que talvez muitos homens da Escritura não tiveram. Você se lembra de algum homem da Escritura que Deus disse para ele: hoje você estará comigo no paraíso? Nós deduzimos de muitos, por exemplo, daquela mulher pecadora que se arrependeu, nós deduzimos que ela foi para o céu, que ela foi, que ela está no paraíso. Mas poucas vezes nós temos tamanha garantia como essa vez em que Jesus se vira para aquele homem e diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Olha o privilégio deste homem, irmãos amados. Ele morreu ao lado de Cristo. Ele morre ao lado do Salvador. Ele recebeu uma garantia, ele escapou por um fio de ir para o inferno. Se nós visualizarmos, a situação deste ladrão é uma situação dramática. Faltava isso daqui, para que ele morresse e não tivesse mais nenhuma chance. Neste momento dramático, no último fio de vida daquele homem, Cristo o alcançou e o transportou do reino das trevas para o reino do Filho de Deus. Charles Spurgeon disse a respeito desse ladrão: esse homem, que foi o último companheiro de Jesus na terra, foi o primeiro companheiro de Jesus nos portões celestiais. Que privilégio! Que coisa graciosa! Como dar um privilégio tão grande para uma pessoa tão desprezível diante da sociedade? Aqui está então, irmãos, o perdão gracioso de Jesus Cristo. Todavia, esse perdão é gracioso, mas não é um perdão injusto. Seria injusto se Cristo simplesmente apagasse os pecados deste homem. Mas naquele momento Cristo não estava somente apagando os pecados deste ladrão. Ele estava sim apagando, mas estava pagando. Ele poderia apagar porque ele estava pagando os pecados daquele homem na cruz. E daí então, nós vemos a justiça de Deus. Aquele pecado, os pecados daquele homem não ficaram sem punição no que diz respeito à vida eterna. Jesus estava, ele mesmo, levando sobre os seus ombros os pecados do seu povo
e, consequentemente, os pecados daquele homem que foi perdoado. Aqui nós vemos um claro ato de amor. Você já deve ter passado por algum momento de dor na sua vida. Dor física, dor emocional. Uma dor simples. Bateu o dedinho lá na quina da sua cama. Pedra no rim. Olha, quem já teve essa experiência aqui, é uma experiência complicada, viu? Eu já tive essa experiência. Quando você está no momento de dor, isso é humano, você se torna egoísta, porque você quer que a sua dor seja tirada. Se você estiver com uma crise renal, você não quer saber de mais nada. Você quer saber de tomar um remédio e acabar com o seu problema. Se você bater o seu pé, você não pensa em outra coisa. Se você está com um problema de depressão, síndrome do pânico, ou qualquer outro problema, geralmente a pessoa foca em si mesma, ela quer se desvencilhar daquele problema. Aqui nós vemos então o grande amor de Cristo, que na sua maior agonia se lembrou de alguém. Na sua maior agonia não pensou somente nos seus benefícios, ou no grande privilégio que ele teria de sair daquela cruz. O grande amor de Cristo está também no fato de que ele, na sua maior agonia, olhou para uma pessoa e teve misericórdia daquela pessoa e deu perdão e salvação para essa pessoa. Primeira coisa, então, irmãos amados, o perdão de Cristo é um ato gracioso, é isso que esse texto nos revela. Em segundo lugar, o perdão de Cristo é um ato de autoridade. Isso acontece porque somente Deus pode perdoar pecados. Nós perdoamos uns aos outros, mas nós não somos os perdoadores de fato. Somente Deus pode perdoar no que diz respeito à salvação. Por que isso acontece? Porque Deus é o padrão. Pecado significa quebrar o padrão que Deus criou, não fazer a vontade de Deus. E o perdão tem a ver com esse padrão, de forma que perdão em relação ao inferno, a salvação celestial, só pode ser concedido por Deus. Somente Cristo, sendo Deus, pôde conceder perdão para aquele homem. Por isso, este ato perdoador de Cristo é um ato também de autoridade. Os irmãos se lembram de quando Jesus, certa vez, disse para um certo homem paralítico: os teus pecados estão perdoados. Você lembra-se dos fariseus? Os fariseus se escandalizaram muitíssimo. Disseram: como que este homem perdoa pecados? Ele é Deus para perdoar pecados? Os fariseus estavam certos. Somente Deus pode perdoar pecados. Por isso, quando Cristo está na cruz e ele perdoa aquele ladrão, isso aponta para a autoridade de Cristo de perdoar. Essa autoridade também repousa, irmãos, no fato de que Cristo não dá só um discurso. Nós temos essa tendência de falar e não fazer. Em certa medida, isso é natural de nós. Nunca haverá em nós, mesmo cristãos, uma harmonia plena entre aquilo que falamos e aquilo que fazemos. Somente houve essa harmonia em Cristo. Mas acontece muitas vezes de que nós falamos e não fazemos. Cristo não estava só perdoando. A autoridade de Cristo repousa no fato de que ele estava perdoando aquele ladrão e levando sobre si os pecados dele. Daí então a grande autoridade de Jesus de perdoar os pecados. Ele perdoa porque ele é Deus. Ele perdoa porque ele leva os pecados. E é interessante isso, porque nós temos dois aspectos aqui. Deus, homem. Como homem, ele representa o seu povo na sua natureza humana, representa o seu povo e leva os pecados do seu povo. A sua natureza divina, ele concede perdão. O único Deus homem. Já pararam para pensar que nem o Pai e o Espírito Santo são assim? Tem essa natureza? Deus homem. Por isso que Cristo é tão único. Por isso que o próprio Pai colocou Cristo como o único mediador entre Deus e os homens. Porque Cristo é o único Deus homem, para todo o sempre. O terceiro ponto que eu quero compartilhar com os irmãos
é que esse perdão que Cristo oferece atinge o principal problema daquele ladrão. Cristo não disse para aquele homem: olha, você está sendo perdoado, saia da cruz e você vai enriquecer agora. Cristo não disse para aquele homem: você vai ter prosperidade financeira a partir de hoje, você está sendo perdoado, saia da cruz, você vai ter sucesso. Cristo não fez promessas terrenas para aquele homem, porque Cristo resolveu o maior problema dele. O maior problema do ser humano não é financeiro, não é socioeconômico. Por isso Cristo não veio para fazer uma revolução socioeconômica, política. Cristo veio para resolver um problema que nenhum modelo socioeconômico pode resolver, que nenhum dinheiro pode resolver, que nenhum estudo científico pode resolver. Cristo veio para resolver o principal problema do ser humano, que é em relação ao seu destino eterno. E Cristo resolve isso com aquele ladrão. Irmãos, Cristo resolve isso plenamente. Ele diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O perdão de Cristo é perfeito. O perdão de Cristo é completo. Jesus não disse para aquele ladrão: hoje você estará no purgatório. Hoje eu te dou a oportunidade de encarnar mais uma vez para que você melhore. Hoje você vai dormir e vai ficar inconsciente. Jesus quebra os paradigmas das seitas. E diz claramente: hoje, aponta para a consciência daquele ladrão: hoje estarás comigo no paraíso. O perdão de Jesus é completo, pleno, resolve completamente o problema. E aqui está o poder do sacrifício de Jesus. Irmãos, não queiramos nós colocar condições ao poder do sacrifício de Jesus. Algumas pessoas pregam por aí que você precisa dar o dízimo, que você precisa fazer mandinga, fazer uma campanha, fazer isso ou aquilo, que você precisa quebrar a maldição hereditária, que você precisa... Não, Cristo não está falando isso aqui. Cristo está dizendo: irmãos amados, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O poder do sacrifício de nosso Senhor. Amém? Por último, o perdão de Cristo é dado mediante o arrependimento daquele homem. O texto diz que havia 2 ladrões, 2 malfeitores. Esse evangelho retrata que um deles era penitente. Outros evangelhos retratam que os 2 estavam blasfemando de Jesus. É possível que... Bom, existem várias possibilidades. Uma delas é que os 2 estavam blasfemando e um deles se converteu depois. O que não se converteu, o que estava blasfemando de Cristo, zombando de Cristo, ele fez algo natural que o ser humano faz. O que é natural do ser humano, irmãos? O natural do ser humano é zombar do Evangelho. O natural do ser humano no momento da sua dor, como aquele ladrão impenitente, é pedir, é zombar. Você está na mesma situação que a gente aqui, livra a gente. O natural do ser humano não é acreditar que uma pessoa seja rei de todas as coisas, estando ela ensanguentada do seu lado. O natural do ser humano é rejeitar. Por isso, quando nós falamos que o perdão é dado mediante o arrependimento, é porque foi feita uma obra no coração daquele ladrão arrependido, penitente. Ele verdadeiramente deu sinais de arrependimento. Observe, irmãos, no texto. Ele não se conforma com outro ladrão e diz: olha, você está falando dele, ele é um homem justo. De onde ele tirou que Jesus não tinha pecado? Ele reconheceu o próprio pecado. Ele reconheceu a perfeição de Cristo. E as palavras da Escritura concordam com isso. Por exemplo, 2 Coríntios 5:21 diz: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus.
Este homem, irmãos, ele crê completamente contra todas as circunstâncias naturais. Ele reconhece o reinado messiânico de Cristo como sendo um reinado espiritual, coisa que nem os fariseus reconheceram, que eram estudiosos da Escritura. E veja, coisa que nem em determinado momento João Batista reconheceu. Lembra-se quando João Batista estava preso e mandou os discípulos dele perguntarem a Jesus: você é o Messias ou haveremos de esperar outro? Porque João Batista, o mesmo que batizou a Jesus, começou a duvidar da messianidade de Cristo. Eles esperavam um reino terreno, que viesse e libertasse Israel do Império Romano. Esse ladrão, de uma maneira contranatural, sobrenatural, ele foi na contramão. Ele entendeu que o reino de Cristo não era um reino terreno, senão ele não teria acreditado em Cristo naquelas circunstâncias. Por isso ele diz: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. O renomado escritor Arthur Pink diz o seguinte: como explicar o fato desse ladrão moribundo ter aceitado um homem crucificado e sangrando como seu Deus? A ideia é que é humanamente até concebível e aceitável reconhecer que Jesus é Deus e o Messias quando ele está andando sobre as águas, quando ele está expulsando os demônios do Gadareno, quando ele está multiplicando os pães e peixes. Agora, reconhecer que Jesus é o Messias e é o Rei, estando ele ensanguentado, crucificado, aparentemente derrotado, somente com a graça e a misericórdia de Deus operando no coração. Por isso, irmãos, o perdão de Cristo é dado mediante o arrependimento. Arrependimento. Nós vemos, portanto, irmãos amados em Cristo, estes 4 aspectos da salvação, do perdão de Cristo Jesus. Este é um perdão gracioso. Este é um perdão que demonstra a autoridade de Jesus. Este é um perdão que resolve o principal problema. E este é um perdão que é dado mediante o arrependimento. E daqui eu tiro, além de tudo isso, 3 questões principais para nós como aplicação. Primeiro, não importa a situação que você esteja, Cristo sempre pode te perdoar se houver arrependimento. Às vezes nós duvidamos do perdão de Deus e até mesmo julgamos as outras pessoas, porque nós mesmos não temos condições de perdoar. O que Cristo está nos mostrando aqui é que não importa a situação que você esteja vivendo, aqui na igreja, vocês que estão nos ouvindo pela internet, não importa a situação que você esteja, a questão é: olhe para Cristo e confie nele como Senhor de sua vida e haverá perdão para a sua vida. Não importa o seu passado, não importa quem você foi, é óbvio que você vai sofrer as consequências de suas escolhas, mas a principal consequência, que é o inferno, você não sofrerá se você se converter a Cristo. A outra questão, irmãos, é que nós temos que nos arrepender de nossos pecados. É necessário que nos arrependamos de nossos pecados. E o arrependimento na Bíblia é uma mudança de mente. Isso que significa literalmente a palavra arrependimento na Bíblia, metanoia, mudança de mente. Não é lágrimas, choro. Pode haver isso no arrependimento, mas essencialmente não é isso. É uma mudança de concepção, é enxergar a vida de uma outra maneira. É isso que aconteceu com aquele ladrão. E a gente nem pode dizer que aconteceu isso com ele porque ele estava sendo crucificado, porque o outro não mudou de opinião. Aconteceu uma operação do Espírito Santo no coração daquele homem de tal forma que ele começou a enxergar a vida de uma maneira diferente. Outra concepção, outro conceito de vida, de esperança, de família, de sociedade. Tudo diferente, tudo novo.
Por isso, Paulo vai dizer que aquele que está em Cristo é nova criatura. Se você enxerga a vida como os ímpios enxergam a vida, isso é um problema. O arrependimento nos dá então uma nova concepção a respeito da realidade. E por último, irmãos amados, nós devemos então nos alegrar porque fomos perdoados em Cristo. E essa alegria faz com que a gente seja grato. E a gratidão não é só dizer obrigado para Deus. Senhor, obrigado. Isso não é gratidão. Isso no máximo é educação. Lembra-se daqueles 10 leprosos? Um deles voltou para agradecer e adorar a Cristo. Talvez os outros tivessem dito obrigado. E só aquele obrigado, né, por educação, né? Gratidão é coisa diferente. Quando nós reconhecemos que Cristo apagou os nossos pecados, nós somos gratos da seguinte maneira: nós queremos viver para Ele, nós queremos obedecer a Ele, e nós queremos também perdoar as outras pessoas. Por isso, quando eu não perdoo o meu irmão, o meu cônjuge, o meu familiar, quando não há perdão no meu coração, é porque não há gratidão em relação a que Cristo fez aqui. Imagine se esse ladrão pudesse descer da cruz, perdoado, e chegando na sua casa, ele não perdoasse os seus parentes. Não seria contraditório? Ele não teve a oportunidade, mas uma pessoa que é alcançada pela graça de Deus, ela também estende esse perdão para as outras pessoas. Eu tenho que perdoar porque quem fez a lei não foi eu, foi Deus. E se Ele perdoa, eu devo então perdoar. Eu devo me reconciliar. Por isso, irmãos amados, nos alegremos diante do Senhor. Porque Ele é o grande perdoador do povo de Deus.